Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, todos os sábados às 8 horas da noite. Apoio cultural: Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista e implantodontista. Clínica Lírios, odontologia e estética. Sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Daylight, confeitaria funcional. Viagiotour, Faxinal do Soturno. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, que se encontra no Recanto Maestro. Hoje nós temos como convidada a artista visual Mariana Brito Araújo, apoiadora cultural deste programa e que veio especialmente de São Paulo para visitar a minha exposição Além do Véu, na APUSME, onde nós estamos hoje. E vamos conversar sobre coisas muito interessantes, sobre viagens que nós fizemos na Itália e coisas belas que vimos lá. Bem-vindo ao programa, Mariana. Obrigada. É ótimo estar aqui. Mariana, quando nós fizemos aquela viagem para a Itália o ano passado, nós fomos até Assis, né? E eu gostaria que tu falasse um pouco assim sobre a atmosfera de Assis, que é muito interessante. Gostaria que tu falasse como a tua percepção como artista e como pessoa. Depois eu falo também um pouco. Assis para você sentir Assis, você tem que entender um pouco a história de São Francisco de Assis, né? Sim. Porque São Francisco era um homem universal. Ele era ele foi uma passagem da época bizantina para a época moderna. Então a gente vê aquelas figuras mais rígidas, mais estruturadas, a gente vê o espírito que se faz carne. Sim. Né? Com São Francisco. Ele amava, ele chegou num nível de espiritualidade que ele realmente amava as pessoas. E ele se via nas pessoas, e as pessoas eram ele. Sim. Então, como ele tinha o Cântico das Criaturas é o momento em que ele não mais separa o espírito da carne, mas o mundo passa a ser o espírito. O mundo em que ele vive é o espírito. Sim. Então, quando você entra ali em Assis, você vê que tudo se comunica lá. Sim, a gente sente isso, né? Exato. Então você anda aí, você vê um grupo de judeus subindo assim. Aí depois do outro lado você desce um pouco, aí tem um pessoal que você vê que é árabe. Tem muitos turistas. Muitos turistas, mas muitas culturas de diferentes lugares que vão para lá. Que são e que podem receber o mesmo espírito e a mesma presença do lugar que existe lá, né? Sim. Então é muito bacana, assim. E Assis é uma cidade que
dá essa força, né? Apareceu São Francisco, teve Santa Clara. Teve... uma genialidade ali, né? Exato. Não por acaso Francisco nasceu ali, porque antes também, digamos assim, de falarmos que Francisco e Clara nasceram ali, existia, não por acaso nasceram ali, porque existia já uma força também espiritual e que também essa força espiritual e de gênio do lugar tocou neles e eles souberam receber essa força. E sabe um negócio interessante ali, onde era aquele monte, onde tem o complexo do Sacro Convento e a Basílica de São Francisco. Era o lugar onde o pessoal levava os condenados para matar. Sim. Sabe? Então era um lugar que era conhecido como Vale dos Infernos. E virou o Vale do Paraíso. Ou seja, finalmente eles deram ao lugar o que ele merecia. Que ele merecia, né? Que era mal usado. Que era mal usado. Mal usado, entendi. Então, esse complexo arquitetônico, também eu ia citá-lo, é muito interessante porque ele é lá de baixo, quando a gente vê da planície, ele fica um pouco no alto, né? É fantástico. E ele tem uma proporção também, né? Uma simetria com o Sacro Convento e a Basílica, né, de São Pedro. Forte, uma estética forte. Que Assis tem, assim, muito precisa essas ordens, né? Na arquitetura. Na arquitetura de Assis tem muito precisas essas ordens. A Basílica de São Francisco é muito bacana, né? Você tem a parte de baixo, que a gente estava até conversando sobre isso. Tem a parte inferior da tumba, né? A parte do meio, que é onde fica a história de Nossa Senhora e o encontro com São Francisco, e a parte de cima, que é a história propriamente dita de São Francisco de Assis. Da Basílica, onde tem as missas, né? E onde tem várias pinturas nas paredes e no teto de Giotto, mostrando as passagens, muito bonita. São Francisco era um cara muito bacana. Eu gostaria de ter vivido com ele, né? E você sabe que quando ele faleceu, deu 2 anos, eles já começaram a erigir esse mausoléu. Foi um negócio assim, e também já torná-lo santo, né? Sim, foi bem rápido. Santa Clara levou um pouco mais de tempo, né? Ela morreu uns 40 anos depois dele e levou um pouco mais de tempo de receber a... Então, mas é muito bacana. Aí você entra, aí quando você entra na tumba é uma penumbra, assim, é um pouco... E a parte de baixo tem muito afresco. Ali você tem praticamente uma aula de pintura em afresco, do período gótico até começar a pré-renascença. Pré-renascença, assim, do século XIII a XIV foram desenvolvidas. Aí você vê o Cimabue, que é um cara muito bacana. Muito. Tem tem uma pintura clássica que deve estar sendo mostrada agora, que é o São Francisco, assim, do ladinho, se chama Maestà. Que é a majestosidade da Virgem. Então ela está sentada assim, e tem os anjos em volta dela, os santos, e tem São Francisco, assim, que provavelmente era o jeito físico dele mesmo, porque tem uma descrição física dele que encontraram, que ele era magrinho, pequenininho, né? Sim. E um homem super forte, né? E ele está do lado, assim, da Virgem, e a gente vê já as figuras com uma certa individualidade. Cada um ali é uma pessoa. Então você tem a santa é uma pessoa, mas ao mesmo tempo sem perder aquele além, eu acho que um lugar, quando você vai ver essas pinturas e tudo, você vai ver essas coisas bonitas, em tudo quanto é lugar, é um momento que você percebe que você está além do teu... Sim. Né? Interessante que... Do teu aqui e agora, um negócio vamos falar assim, por exemplo, no momento em que nós estávamos lá, ou qualquer outra pessoa que for, e está fruindo a obra. Pode, dependendo da sensibilidade da pessoa, alguma pessoa se sentir, inclusive, naquele momento em que o artista estava pintando, porque tu imagina um artista fazer aquelas obras em Assis, que já é um lugar de força genial. Incrível. O cara fez essas obras no século XIII, XIV e XV, e te toca até hoje. Você está no século XX, aquilo tem identidade com você. Sim. Né? Então, não
tem, as pessoas... eu estudei direito, você sabe disso, as pessoas são muito racionais, né? Nessa área, e elas acreditam que podem viver sem isso. Não pode, porque é onde a gente encontra a alegria. Sim, né? Por mais que você que não tem, você vê música, você vê filme, por que você precisa dessas coisas? Então, quando você vai numa coisa dessa da cidade de Assis, você está indo numa espécie de supra-sumo. É como se fosse uma super sofisticação do espírito. Sim, assim. É um lugar que realmente... E você sai... Eu me lembro quando a gente foi, que todo mundo saiu rindo, lembra? Tava todo mundo alegre. Então, isso que eu quis dizer, que quando tu faz contato com uma obra dessas também, com a semântica daquele artista, e da identidade daquele artista, ele plasma ali o momento que ele estava vivendo, e aquilo permanece, e ela informa para outros. Tanto é que vão pessoas lá para procurar, para se entender, para aprender melhor. Exatamente. Por causa disso. É um lugar onde dá um afinamento místico, né? Às pessoas mais sensíveis, mais bacana, espirituais. As pessoas procuram muito Assis, e muitos artistas na história e literários passaram por lá, né? Me esqueci do nome deles. Dante Alighieri escreveu coisas, né? A literatura dele, as obras dele, partindo dali. São Francisco, ele já está, se a gente for ver a distância, Dante Alighieri para São Francisco tem uns 50 anos. Então você vê a força desse cara, porque desse cara é o santo, tá? Desculpa. Desculpa, gente. Desse cara. Mas você vê a força dele, porque pouco depois dele falecer, ele já está no céu do Dante Alighieri, lá na Divina Comédia. Na Divina Comédia. Ele está lá e ele é visto com uma aura de luz, né? E realmente ele é como uma espécie, uma grande tocha ali na Úmbria, que é uma região bonita. Poderíamos dizer que Assis... Só contar um detalhe, o pessoal fala que essa região da Úmbria é uma região em que a natureza se floresce e reforça muito facilmente. Então é um lugar que tem muita... Por isso que a nossa natureza também se reforça muito facilmente quando a gente vai lá, né? Exato. Né? A gente fica alegre, porque às vezes a felicidade está em saber escolher fazer uma bela viagem, em saber escolher um belo lugar onde a gente vai se revitalizar, né? E com inteligência, ver com inteligência belas obras e se restaurar e voltar e fazer o nosso trabalho, e aí você volta num pique que ninguém te aguenta. Ninguém te aguenta, Porque você quer fazer 100 coisas, ao mesmo tempo. É muito legal. Pois e aí tu vê que eu creio assim que não é só a força de Assis, de São Francisco de Assis, mas ele soube colher a força do lugar, é uma coisa que complementa a outra. Isso, né? Ele fez as duas, então ele fez as duas, e hoje quem vai até lá recebe aquela força, aquela informação, e tanto das pinturas, quanto do lugar, quanto de Francisco, pela história que ele deixou, né? Que ele veio depois de Cristo. É fundamental você visitar a Basílica, né? Você tem que visitar a Basílica. Depois dela nós temos também a Basílica de Santa Clara, que é uma gracinha, ela é muito feminina, a arquitetura dela, a fachada, os desenhos, né? Isso é uma sensibilidade do artista, também do arquiteto que faz, né? Que dá o nome. Ela é uma graça. E depois nós temos a Basílica de Santa Maria de Los Angeles, que nós vamos falar no próximo bloco, onde tem a Portiúncula. A Portiúncula é uma capela, uma antiga capela que São Francisco de Assis gostava muito de ir ali. Ela ficava no meio de um bosque, em pequenas porções de bosques, e São Francisco gostava muito de se recolher ali,
fazer suas orações, e ele recebeu muitas bênçãos especiais a partir da capela da Portiúncula, que provavelmente esse nome Portiúncula vem dessa relação onde estava inserida no ambiente. Ela é pequenina, né? E ela era tão linda e tão especial que quando construíram a Basílica de Santa Maria dos Anjos, mantiveram ela ali. Nós vamos mostrar algumas fotos para vocês. Mantiveram ela ali dentro e tem algumas pinturas. E nós vamos para um rápido intervalo e esperamos vocês no próximo bloco. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural. Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista e implantodontista. Clínica Lírios, odontologia e estética. Sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Daylight, confeitaria funcional. Viagiotour, Faxinal do Soturno. A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter e não o cliente ter que se adaptar ao mercado e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS.
Telas RS, a sua proteção. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. É um programa realizado pelo Ateliê de Arte e Arquitetura, localizado no Recanto Maestro. Continuamos conversando com a artista visual Mariana Araújo. Mariana, falando sobre a Portiúncula, vamos conversar um pouquinho sobre essa relação de São Francisco com essa pequena capela. O que tu sabe dessa história? Essa capela, a primeira vez que eu vi, você entra em Santa Maria degli Angeli, que é uma cidade que tem muito perto de Assis, é bem... Uns 4 quilômetros. É bem pertinho. Uhum. E aí você vê aquela... É uma basílica, né? Então é suntuoso. E ela é do século... Ela vai entre o século XVII e o século XVIII. Sim. E aí você entra e vê aquele... Tem já um negócio meio maneirismo, barroco. Você percebe que é essa arquitetura do local. Aí você anda um pouco, aí tem uma igrejinha dentro dessa... da basílica. Que é um negócio tão simplesinho, mas tão, sabe, tão bonito. É bonitinho, né? Mas uma coisa muito delicada. É delicado, a palavra é essa. É delicado, mais do que bonitinho, é delicado. Delicado. Tem uma doçura. É um pouco o que o São Francisco fala, né? Sim, de sentir ali dentro. Porque qual é a palavra de ordem dos franciscanos? É pace e bene, né? Paz, então é paz e bem. Então o São Francisco tem uma doçura e tá lá nessa capelazinha. E essa capela, o pessoal dizem que ela é muito, mas muito antiga, do século III, século IV. Ah, sim. E ela ficava, não é como você tinha falado no outro bloco, né? Ela ficava num vale, que era um bosque, e estava abandonada. E São Francisco começou muito aos pouquinhos a reerguer uma capelinha lá. Ele restaurou ela, reconstruiu. Ele colocou tijolo por tijolo. Ela estava meio demolida. Isso, ela estava meio demolida. E aí tem um filme sobre o São Francisco, que é um filme do Roberto Rossellini, que é maravilhoso. Eu digo, assistam, que é muito bom, porque você percebe. Ótimo. Você pega o espírito de São Francisco lá, a bondade dele, que é uma bondade, não é uma questão moral, é uma questão de eu sou um ser como um ser vivo é, eu sou vivo que nem os outros. É natural. E isso é maravilhoso. Essa maravilha ele consegue pescar. Que bom que teve um filme que conseguiu, porque alguns são muito estereotipados, né? Que bom exatamente. Que esse conseguiu. É um filme simples e divertido, porque era divertido. A vida é feliz, não é chata. E aí essa capela tem isso, quando você entra lá, inclusive o pessoal faz coral, faz música lá. É muito bacana. E ela ficou bem dentro ela ficou numa proporção boa dentro da pessoa. Tem 2 lugares que eu gosto ali. Tem essa capela, né? E tem um lugar que era uma espécie de celinha que tem do lado direito ali, que era onde ficava o São Francisco com os frati minori, que era o grupo dele, né? E a Santa Clara também tinha o grupo dela. Uma força. Sim, e Santa Clara também esteve nessa capela e recebeu muitas iluminações, né? Isso, e aí eles ficaram amigos, né? Francisco e Clara. Então, realmente é um lugar eram da mesma região, de muita força. E ela se admirou com as coisas que ele fazia. Né? Com as coisas que ele conseguia, sendo um cara bom. Sim, olha só. Sendo um cara bom. Então, Uno, assim, bom, belo e verdadeiro, né? Uno, bom, belo e verdadeiro. Exato. Legal. E vamos falar um pouco sobre, então, as obras que nós encontramos nessas basílicas. Eu acho que a principal é a Basílica de São Francisco, lá em Assis, lá no alto, onde tem muitas obras de Giotto Cimabue, né? Então, fala um pouco assim sobre Giotto, a escola dele, né? Ele foi um dos primeiros que começou essa expressão mais foi renascentista, um pré-renascentista. Sim, porque ele... eu estava falando da ideia do Espírito se fez carne, né?
Por que São Francisco foi tão importante, inclusive para a Igreja Católica? Porque foi uma abertura, ela se abriu para o mundo. O São Francisco era uma pessoa assim. Todos eram... sempre todos os caminhos levavam ao homem. E é um homem que era espírito. Era o espírito na Terra. Sim. Então, quando o Giotto, ele consegue fazer isso. Quando você pega as pinturas anteriores, do período gótico, período bizantino, elas são pinturas hieráticas, simbólicas. São pinturas que qualquer pessoa, sabendo a regra, consegue fazer. Sim. Porque tem uma regra, são os dedos afilados, os olhos para frente, Jesus no colo de Maria e um Jesus já mais velho, apesar de bebê, ele sempre tem uma cara de mais velho porque é o futuro dele que está ali, naquela figura, né? Agora, não, o Giotto, ele traz pessoas, as pessoas têm volume. Eu fico imaginando naquela época, o pessoal no século XIII, XIV, que vinha daquelas igrejas bizantinas, daquelas figuras mais... que separavam o espírito de você, pobre humano, né? Você, Sim. insignificante. Sim. Né? E ele aproxima as pessoas e de uma forma muito bonita, porque ele não só fez isso, ele só conseguiu fazer isso, aliás, porque ele foi belo, né? Então eu fico imaginando, devia ser um encantamento. E o Giotto tem uma coisa que é muito próxima ao que São Francisco era também. Um cara simples. Né? Tem um desenho do Giotto que eu acho super bonito, que eu amo, que se chama Fé. Ele é simples, é uma moça segurando uma pena que faz assim, ela olha para você e é simples, é simples o desenho, mas ele transpira, sabe? Eu tenho percebido que sempre quando se faz uma coisa com simplicidade, ela dá tão certo. Nossa, eu poderia citar inúmeros momentos da minha vida que eu fiz de um modo tão espontâneo, tão simples, e o resultado foi muito quando legal. Quando você começa a caraminholar... começa a botar muito lá em cima. E racionalizar, você começa a explicar muito, né? Vou justificar. Eu tenho uma amiga que ela é toda racional, né? E ela foi ver essas pinturas. Aí ela fazia assim, porque o Giotto do século XIV nasceu não sei quando, foi aluno do Shimabu e ela sabia tudo. Sim, toda a história. Aí eu falei assim, mas você achou bonito? Ah, não, era bonito. Ela não consegue, ela racionaliza antes. Ela se desmanchou para falar. Sim. Né? Então acho que é essa humanidade que tem lá. E aí quando você vai ali, só para a gente não perder, porque a gente começa a viajar. Né? Mas quando você vai no último andar, no superior, que é onde está o que toca o céu, né? A Basílica. Tá a história do São Francisco, aí tem desde o comecinho. Sim, todas as passagens dele. Todas as passagens, aí tem assim... Desde aquele, porque tinha uma pessoa que parou ele na cidade, estendeu o tapete para ele e dizendo, você vai fazer grandes obras. Olha. Foi o primeiro que ele sentiu que tinha algo ali, né? Aí tem as visões dele, tem os primeiros milagres. E o grande milagre dele foi entrar no mundo, né? Sabe que nós vamos fazer um programa mais adiante com um entrevistado que vai contar essa história de Francisco e Clara, como começou a vida dele. Não percam esse programa. Legal, Sim, já vai ser passado agora, logo em seguida, em dezembro. Bom, e também eu queria lembrar, né, e se pudesse falar, eu acho que a gente tem muitas experiências bacanas nessa questão de lugares de força, como tem no Recanto Maestro, e na Úmbria também tem Lisuri, o Borgo em São Benedetto, né, em Piscinano, no Borgo São Benedetto. Que, aliás, é muito perto, né? Tem Lisuri muito próximo de Assisi, onde foi restaurado também o Borgo, né, pelo professor Antônio Meneghetti, o artista e acadêmico Antônio Meneghetti, onde ele também pegou o Borgo também demolido, né, e ele sentiu, ele percebeu ali que era uma força do lugar e ele quis restaurar e ele restaurou. E é lindo ali, né? É tipo um Borgo antigo mesmo,
Sim. muito antigo. Sim, hoje tem alguns apartamentos Feito que todo podem de ser pedra, alugados, sim. inclusive para turistas, para visitar o lugar. E a vista é maravilhosa. Tem uma né? galeria de arte também do professor Antônio Meneghetti, né? Então tem muitos artistas que moram ali em volta, né? A Itália é muito legal nessa parte, né? Nossa, incrível. Aquela região é muito... Eles nasceram num berço de arte que eles respeitam muito o artista, a arte, eles compram, eles valorizam. É, muito... Lisbon é muito bonita, né? É maravilhoso lá. A gente tem uma experiência única indo lá. E aquelas pedras, né, que tem muitas rochas também ali nas montanhas, então eles aproveitam esses materiais, as madeiras, para fazer as paredes, fazer as portas, né? Diz que Assis, as grossuras. São Francisco de Assis já andou por lá, ele peregrinou por lá. Por lá, na história. E aí tem aquele vale, aquele vale é um negócio lindo. É lindo aquilo, só aquilo já... Né? É um vale que vai até lá embaixo. A gente vê o poente ali, né? Isso, poente, é lindíssimo. É muito bonito. E ele fala que é o meu doce vale espoletano. Que amor. Tem o que o São Francisco dizia. Meu né? doce vale espoletano. Ele era muito carismático, mas ele era muito sensível. Eu acho que a palavra seria essa, né? Sim. Porque para tu conseguir perceber o belo, tu precisa sentir o belo, precisa ser sensível. E ficar tranquilo, né? Eu sempre digo que essa coisa de beleza não é uma questão moral. Não. O certo é você gostar do que é bonito e feio você tá... Não é isso. É que é como se você se engrandecesse cada vez que... Esse negócio que eu falei que a gente saiu rindo, não é porque a gente saiu delirando. Não, é porque a alegria é uma coisa bonita. Exato. A alegria. É nesse sentido. Né? De ser bacana, que legal, que joia. É que nem você ir numa festa. Gente, é que quando a felicidade te toca, tu não tem outra coisa a não ser colocar a tua alegria pra fora. Né? Legal. Mariana, gostaria que tu comentasse um pouco sobre a exposição Além do Véu, que nós estamos aqui na sala, né? O que tu sentiu, o que tu percebeu como artista? Eu diria assim que se alguém tá com receio tem medo de desenhar, tá com vergonha, vem ver a exposição da Lídia. Porque ela não tem medo, né? É isso que passa os trabalhos dela. Tem muita liberdade, eu acho assim. Se eu pudesse dar por exemplo, se você está fazendo aqueles quadrinhos ali, tá meio assim com vergonha, vai fazer um pouquinho maior, vai fazer um pouco maior. Se você quer se atirar, vem aqui ver a exposição dela, porque ela não tem... E um quadro está muito diferente do outro, isso que eu acho bacana, são momentos diferentes, quer dizer, porque existe uma tendência na arte, isso é um pouco imposto pelo mercado, né? Que os artistas têm que fazer sempre uma fórmula, né? Eles têm que fazer sempre de um jeito. Então, porque aquilo vende, às vezes. Vende. Então é complicado isso. E aqui não, a liberdade é grande, cada quadro é um momento diferente teu. Sim. Eu acho assim... Eu já inventei aqui uns nomes para os quadros dela. Ela já está até mudando alguns nomes dos quadros. Exatamente. Né? Mas é bom ouvir isso, porque talvez, quem saiba, eu faço um curso, então, para ajudar as pessoas a começarem a se soltar, a sentirem essa liberdade, porque realmente isso é muito dentro de mim, essa espontaneidade, essa liberdade. E é bom ouvir isso porque o medo é o contrário da coragem. E muitas vezes na minha vida eu olhava para trás e via como o medo me impedia e me trancava, né? Então o medo não é uma coisa favorável. Geralmente é uma mentira, né? Ele não... que ele te impede, né, de seguir. Você põe o fogo que você acredita, né? Isso que é complicado, mas... Então, eu ia te pedir uma mensagem, talvez tu já tenha dado, mas que se tu quiser dar esse exercício, né, do amor de Francisco e Clara, né? Como é que as pessoas poderiam aproveitar no seu cotidiano para fazer soma e complementariedade na sua vida? Eu acho que você falou a palavra mágica aí, que é cotidiano. É momento a momento, seriedade consigo mesmo.
Mas seriedade não é sisudo, não é chato, tá? Seriedade é responsabilidade. Sim. Porque, assim, a pessoa pode vir num local, achar bonito, ter a experiência, por exemplo, que a gente teve, sair e depois de 2 dias voltar àquela repetição sem graça. Ou seja, a gente pode aproveitar e somar incorporar. ou perder tudo, Sim. mas a responsabilidade é da pessoa. Sempre. E incorporar no cotidiano, na hora que vai escovar os dentes, Sim. na hora que vai no banheiro. É verdade. Toda hora, todo momento é o momento de você se exaltar e ter felicidade consigo mesmo. Deu uma caída, dá uma olhada aqui na exposição da Lígia. Escolhe alguma coisa boa que vai somar para ti mesmo, sabe? E começa de novo. Exato. Continua. É isso aí. Obrigada, Mariana. Obrigada Foi um a você. prazer te receber aqui. Sempre Eu bom. gostaria de agradecer aos apoiadores deste programa e pedir para vocês não deixarem de seguir o canal do YouTube, né? Fazendo a inscrição, clicando no sininho, seguir o canal do Facebook também, para acompanhar todos os programas e os novos vídeos que a gente prepara com muito carinho para vocês. E também você pode nos enviar sugestões e perguntas para o e-mail programaligiamarques@gmail.com. Eu agradeço a companhia de vocês e nos próximos programas eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, todos os sábados às 8 horas da noite. Apoio cultural Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista e implantodontista. Clínica Lírios, odontologia e estética. Sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Daylight, confeitaria funcional. Viaggio Tour, Faxinal do Soturno.